Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à live do Evangelho do GEP, Grupo Espírita Paulo Estevão. Nosso querido Paulo Estevão, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos ter uma quinta-feira de muita paz, muita harmonia. Boa noite, meus irmãos. Que coisa boa, maravilhosa. Muitas bênçãos divinas. Que maravilha! Isso é maravilhoso. Estamos aqui reunidos por mais uma quinta-feira para a nossa live do Evangelho. O nosso Evangelho, continuamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o item 13, a fé e a caridade. Mas antes de adentrarmos, vamos aos avisos da casa, tá certo? Continuando com o Setembro Amarelo, a última sexta-feira, amanhã, cujo tema do nosso mês do Setembro Amarelo é o bom da vida é viver. Valorize o dom divino, valorize a vida. Participe então do Setembro Amarelo. E amanhã no GEP da Água Fria teremos como expositora a nossa querida Caroline Traeger, psicóloga, espírita, diretora, escritora, teatróloga, atriz, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa muito querida, muito estimada, que inclusive faz par comigo. Nas quartas-feiras ela está na live do Evangelho comentado e nas quintas-feiras eu estou, Aníbal Albuquerque. Então amanhã a Caroline falará sobre o tema O bom da vida é viver. Será no GEP da Água Fria, cujo salão atualmente está com capacidade para 78 pessoas. Então aproveite, né? É por ordem de chegada, usando máscara, distanciamento social, mas lembrando que as palestras públicas do GEP da Água Fria estão sendo transmitidas ao vivo pelo Instagram, por esse mesmo canal que aqui nos encontramos hoje à noite, e também fica depois armazenada, gravada no IGTV do Instagram e no GEP TV no YouTube. Então, Caroline Traeger amanhã com o tema O Bom da Vida é Viver. Já no GEP da Piedade, teremos o nosso querido irmão confrade Edir Paixão, muito envolvido também com essa temática, né, sobre valorização da vida. E o seu tema será Comunicação Não Violenta, ou seja, CNV, Conduta Cristã e Prevenção de Suicídio. Às 20 horas no GEP da Piedade, sendo a capacidade do salão superior para 60 pessoas, preenchidos por ordem de chegada e o uso obrigatório de máscara. As palestras do GEP da Piedade não são gravadas e nem transmitidas ao vivo, tá bom? Boa noite, Alex, boa noite, Fábio, boa noite, Terezinha Aguiar, Amália, Soraya, muito boa noite. Então, amanhã a gente encerra as palestras públicas com a temática do Setembro Amarelo, tá certo? Vinícius Júnior, Gil Lima, Salete, boa noite, Salete. Meus irmãos, vamos à nossa prece, para em seguida a gente fazer uma leitura de uma mensagem que vem do livro Agenda Cristã, pelo nosso querido André Luiz. Então, boa noite, Vinícius. Na nossa prece, aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos aproveitar esse momento de oração, de recolhimento, de harmonização, para que possamos apacentar o nosso caminhar, o nosso ser. Possamos nos lembrar, não só em setembro, mas cuidar de valorizar a vida nossa e do nosso próximo, do nosso irmão, de nossa irmã, todos os dias da vida. Possamos trabalhar o respeito, a harmonia e a valorização à vida. Sabemos que é algo de extrema importância, algo muito valorizado por Deus, muito desejado, o nosso bem pelo Pai. E desta forma, dirigimos os nossos pensamentos
individualmente e coletivamente, àqueles que mais necessitam neste momento. Oramos àqueles irmãos que estão aflitos, desesperados, desesperançosos. Oramos também por aqueles que tentaram abreviar sua vida e não lograram êxito, que eles possam encontrar o amparo, a assistência junto aos seus entes queridos, seus amigos, seus familiares, a bênção, o amparo da espiritualidade amiga e também familiar, e orar por aqueles que infelizmente se foram. Muitas vezes de forma natural, outras vezes de forma prematura, planejada, para que eles possam ser amparados, ser reconfortados e serem socorridos. Porque neste mundo, nesta casa de nosso Pai, todos nós merecemos uma nova oportunidade. Abençoa-nos, Senhor. Permita-nos que possamos realizar na noite de hoje o nosso Evangelho comentado da forma mais harmoniosa, mais inspirativa e mais proveitosa possível. De nossa parte, buscamos dar o melhor e solicito a cada um dos que nos assistem que colaborem com a sua participação, com a sua dúvida, com seu receio, com a sua experiência, com a sua contribuição, para que juntos possamos sempre crescer e valorizar a vida. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Amém. Que coisa boa, meus irmãos. Boa noite, Felipe, Rejane, Carlos. Oi, Jaqueline, boa noite a todos vocês. Que coisa boa estarmos aqui, Cecília. Nossa mensagem de hoje, como eu falei, vem do livro Agenda Cristã. E o nosso querido André Luiz nos presenteia com uma mensagem que tem tudo a ver com a temática de hoje, a fé e a caridade. Uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, já vem das instruções dos Espíritos, provinda de um Espírito protetor que assinou somente desta forma. Essa mensagem do Evangelho foi recebida na cidade de Cracóvia, em 1861. Mas, nesse momento, convido a cada um de nós para iniciarmos, depois desta prece de harmonização e desta mensagem, que agora iremos ler, possamos tirar o máximo proveito dos ensinamentos desse Espírito protetor e, no caso, agora aqui em específico, de André Luiz. André Luiz, no livro Agenda Cristã, a mensagem número 43, ele intitulou Problemas Pessoais. E aí ele vai nos falar, e o nosso tema de hoje é a fé e a caridade. Então nós veremos como tem a ver com o tema de hoje. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-las por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio, é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é uma fonte cristalina e inexaurível do Espírito eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. E por último, conclui André Luiz, a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Que belíssima mensagem!
e nós veremos como tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. Inclusive, eu tenho sempre buscado, na medida do possível, trazer algo relacionado ao Evangelho da noite e ainda, além da leitura que fazemos no início, buscamos finalizar repetindo essa leitura, fazendo uma releitura para que possamos captar e conectar a essência de ambas as mensagens. E o Evangelho de hoje ele é interessante. Quando eu fiz uma primeira leitura, né, que a gente lê várias vezes, mas quando a gente vai se preparar para esse Evangelho, para fazer algum comentário, a gente tem que ter prudência, ter cautela, buscar captar a essência da mensagem conforme a nossa capacidade de compreensão e de conhecimento. Também rogar pelo auxílio do plano espiritual. E confesso que, apesar de já ter lido outras vezes anteriormente, fiquei em muitas dúvidas quanto ao conteúdo aqui contido. Não sabia o que abordar, como falar. Inicialmente, essa mensagem não me tocou, mas depois, fazendo novas leituras, meditando, refletindo durante os dias e conectando com outras passagens, outros capítulos, outros itens de outros capítulos deste Evangelho, como também de histórias e experiências já vivenciadas ou lidas e estudadas, eu achei bem interessante o Evangelho desta noite. Porque o Evangelho desta noite, ele toca com o título A Fé e a Caridade. E lembrando que a caridade, como máxima da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação, e a fé, onde a doutrina busca expressá-la de forma raciocinada, e principalmente a compreensão de que a fé, claro, que tem um vínculo com Deus, com o divino, com o Pai, com a espiritualidade amiga. Mas ao mesmo tempo, a fé, e aí eu me remeto ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o poder da fé, ou a fé que transporta montanhas, onde lá Kardec, apresentando a passagem de Jesus, conversando e discorrendo sobre essa temática, além da contribuição de outros espíritos. Boa noite, Leda. Além da contribuição de outros espíritos nessas instruções complementares, nos mostra que esta fé raciocinada, ela é, claro, a fé que nós temos, não a fé cega, a fé que temos no Pai, a fé que temos no divino, a fé que temos na espiritualidade, mas também a fé que temos em nós, em acreditar na nossa capacidade, acreditar no nosso potencial. Se movimentar, fazer por onde? O próprio Jesus, uma vez nos seus ensinamentos, nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Como também ele disse em outra oportunidade, que convém que a gente aqui traga como reforço do que hoje esse Espírito protetor nos brinda, nos presenteia, quando ele diz: quem procura, acha. Quem busca, achará. Quem pede, obterá. Quem bate a porta, ela se abrirá. E aí, aparentemente, uma orientação tão... Desculpe o termo. Estou pedindo desculpa já porque nada de Jesus é superficial. Mas acredito que o que eu vou falar agora, que foram palavras dele, imagino que muitos naquela época, e talvez até nós nos dias atuais, julguemos como algo tão pueril, algo tão simples, essas 3 frases, que ele precisou usar da figura de reforço. De uma figura de reforço que ele precisou enfatizar. Porque ele diz: todo aquele que pede, obterá.
todo aquele que procura, encontrará. E todo aquele que bate a porta, essa se abrirá. Olha que interessante isso. E por que eu trago isso conectando com a nossa mensagem de hoje? Veremos já já. Então observe que fomos para a máxima, a mensagem primordial da doutrina, que é fora da caridade não há salvação. E os Espíritos nos ensinam que a caridade que ela é feita, essa doação, essa entrega, ela é realizada com amor, com dedicação. Não precisando, muitas vezes, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Não precisando que aquele irmão que recebe o bem, o auxílio e a ajuda, sinta-se inferiorizado, sinta-se humilhado, sinta-se menor, sinta-se com uma dívida por aquele quem lhe fez o bem. E aquele que dá porque quer, porque deve lhe fazer bem. Não dar por ostentação, não dar por pena, mas sim por irmandade. Não dá esperando algo em troca, nem que seja um muito obrigado, porque às vezes o outro pode não lhe retribuir com um sorriso, com uma gentileza, e você ficar chateado, com raiva ou até praguejar. Proferir palavras que firam, porque aquele outro está ferido. E estando sangrando no seu orgulho, estando ferido na sua dor, não consegue, muitas vezes, agradecer. E aí o que é interessante? Esse irmão, esse espírito protetor, como ele se intitulou, espírito protetor. Somente essa assinatura. Ele fala que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Por quê? Porque a fé, que é mãe da caridade e da esperança, é que vai fazer com que a gente acredite, primeiro aspecto, acredite em dias melhores. Acredite que novas oportunidades virão para aquele irmão. Que mais e mais eu posso fazer. E, segundo aquela frase de Jesus, ele nos mostra que quando eu faço a minha parte, a espiritualidade amiga também faz. Nos auxilia. Movimenta uma energia, faz um movimento colaborativo, fazendo com que outras pessoas sejam tocadas. E assim tocadas, possam participar e colaborar, muitas vezes, naquele trabalho em que eu me engajei. Olha que interessante. Porque muitas vezes a gente começa um projeto, acredita, mas muitas vezes não podemos fazer só. Muitas vezes, a não ser que sejamos muito endinheirados, mas muitas vezes não podemos tocar por tanto tempo porque nos faltam recursos financeiros. Sim. Podemos tirar parte do dinheiro para o projeto social de nosso bolso, mas muitas vezes ele vai crescendo, vai tomando uma dimensão que eu preciso de auxílio. Seja auxílio de ordem financeira, seja auxílio de ordem material, com mais pessoas se envolvendo, com mais recursos chegando, com mais colaboradores. E aí o que é legal, com isso muitas vezes nós estamos dando oportunidade para que outras pessoas também se engajem, trabalhem, melhorem. Não sejamos egoístas de trabalhar sozinho, carregando o mundo nas costas. Então,
Essa fé, como está lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, ela é muito interessante porque, além dessa fé de ordem divina, de eu preciso acreditar. Acreditar em quê? Primeiro, acreditar no que eu estou fazendo. Acreditar que eu sou capaz. Acreditar que eu receberei o apoio da espiritualidade amiga. Pedir, sim, pedir para que venham mais e mais recursos, mais e mais abnegados trabalhadores, e eles começam a chegar. Sim, começam a chegar. Por incrível que pareça, as portas se abrem. Então essa fé, ela também é a vontade de querer, a vontade de querer fazer, a vontade de se movimentar. Isso que Jesus falou, todo aquele que pede, obterá. Todo aquele que procura, encontrará. E todo aquele que bate a porta se abrirá. Não duvidemos das nossas capacidades. Porque tenha certeza que quando eu faço a minha parte, ajuda-te, que o céu te ajudará. Muitas coisas são feitas. E é isso que movimenta tantos projetos sociais. É isso que movimenta tantos projetos também pessoais, que ajuda. Muitas vezes uma pessoa que tem uma empresa, ela gera emprego. E gerando emprego, você dá dignidade às pessoas. Me preparando para essa temática, eu me lembrei de uma história. Eu vou contar duas. A primeira que eu me lembrei foi uma história que o seu Monteiro nos contou uma vez. Conta ele, na época que ele era vice-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, e o irmão Bem-vindo era o presidente. O irmão Bem-vindo contou-lhe essa história, que um dia, como presidente da federativa, foi visitar uma casa espírita muito antiga que ficava no Janguruçu. Era aniversário daquela casa, aniversário de inauguração daquela casa, de criação. E chegando lá, ele viu uma fila imensa. Um trabalho social que aquela casa mantinha com cestas básicas, muito reconhecido na comunidade. E o presidente daquela casa, quando viu o irmão Bem-vindo, chamou um casal e lhes disse, e disse ao irmão Bem-vindo: irmão Bem-vindo, esse é o fulano e a sua esposa fulana. E eles aqui estão os primeiros que receberam as cestas básicas desta casa. E há 20 anos, tipo assim, e há 20 anos eles são beneficiados mensalmente com uma cesta básica. E o irmão Bem-vindo começou a chorar. E o presidente daquela casa assim falou: "Oh, irmão Bem-vindo, você está emocionado pela história desse casal, pela oportunidade que esta casa tem de lhe ajudar? Não, o meu choro não é de emoção, pelo trabalho que vocês realizam, que é muito bonito. Mas o meu choro se dá por pena, que esse casal há 20 anos é dependente desta cesta. Você me disse que eles não trabalham e a única coisa que eles recebem para dentro de casa para passar o mês é esta cesta básica. Então, eu estou chorando porque eles são dependentes. Vocês, infelizmente, construíram dependentes. Quando deveriam ensinar a pescar, tudo bem de dar o mantimento, mas que pudesse capacitá-los para algo. Então, caridade não é somente fazer de graça, mas muitas vezes é gerar emprego, é gerar ocupação e renda. Eu tenho visto isso muito, o seu Monteiro se preocupar lá em Jaguaretama, buscando capacitar aquelas comunidades, aqueles assentamentos, dando-lhes dignidade, não lhe dando dinheiro, lhes dando dinheiro, mas sim trazendo e levando dignidade. Como sempre o Paulo Estevão fez, buscando dar o evangelho, e em troca tudo bem dar o alimento, mas a pessoa tem que ir, porque por meio do evangelho ela né? Então isso é muito interessante. Então,
a fé e a caridade. Como os Espíritos nos ensinam. A caridade também, a caridade mais fácil de se fazer é a caridade material. Mas há também a caridade moral, que não devemos nos esquecer. E aí que tenhamos fé para acreditar na oportunidade que está sendo trazida para a outra pessoa. Acreditar que ele pode, que ele é capaz. Acreditar que ele vai sair dali daquele poço. Orar por ele. Lhe trazer uma palavra de conforto, de consolo, de esperança principalmente. Tudo isso é uma bênção divina. E aí a fé, a caridade e a esperança devem andar sempre juntas. Então, esse espírito protetor, já fiz muitos comentários e não fiz uma leitura de nenhuma frase aqui do Evangelho. Mas olha que interessante. Ele fala assim, a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Porque às vezes você ajuda o outro, mas não sabe se as coisas vão melhorar, ajuda por ajudar, ajuda por obrigação. Você tem que ter esperança. Ele até diz, muitos impulsos generosos, a gente vai se deparar com eles, mesmo entre aqueles que nem religião têm. E às vezes faz só de forma material, ou às vezes faz de forma para aparecer, para se destacar, para, receber votos, receber reconhecimento, que o outro fique devendo favores. A esses nada importa. E ele até fala assim, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porque essa fé, esse trabalho de caridade junto com a fé divina, é que vai fazer que a gente possa se trabalhar, se descortinando das nossas imperfeições morais, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de começar a olhar o outro como irmão. E hoje, novamente, eu indico um filme que para mim é muito bonito. Eu reassisti neste domingo. Eu sei que tem no Netflix, não sei se tem em outro streaming ou YouTube. Somos Todos Iguais. É um filme que aborda justamente essa temática de ajudar os sem-tetos, de fazer o trabalho de caridade. Porque às vezes, como disse o André Luiz, às vezes terceirizamos. E terceirizamos porque não queremos entrar em contato com a dor do outro. Terceirizamos porque muitas vezes não queremos nos doar. Terceirizamos, desculpe o termo, mas às vezes temos nojo da pobreza do outro, da sujeira do outro, de que o outro nos passe doença, de que o outro nos contamine. E sim, o outro vai nos contaminar, mas contaminar com sua gratidão, com seu reconhecimento, com seu amor. Isso é maravilhoso e não tem preço, esse reconhecimento. E ao mesmo tempo, o trabalho feito com amor nos lava a alma, purifica-nos, nos eleva, nos deixa mais leve, nos deixa melhores, nos deixa mais felizes. E aí, nessa primeira frase que eu já havia lido e li novamente, eu vou só mostrar. Caridade sem a fé não pode fazer uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Porque é por meio disso que encontramos a felicidade verdadeira, como o próprio André Luiz falou. É conquista. E aí esse espírito protetor, disse assim, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, olha que interessante, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Muitos espíritos nos ensinam, está lá no Livro dos Espíritos, que na erraticidade, ou seja, quando estamos desencarnados, ou entre uma encarnação, uma reencarnação e outra, é o momento em que nós nos tratamos, aprendemos, mas é quando
reencarnados que colocamos em prática o aprendizado, na lida diária, no convívio com o outro, no convívio com a matéria. Então ele nos fala assim: entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Né? Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é essa também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então, meus irmãos, eu queria aqui trazer mais algumas observações, reforçando e frisando o que eu já trouxe anteriormente e baseado no que esse Espírito Protetor nos fala. Né? Essa sua fala é muito presente, é muito marcante. Essa fé que tem a ver com vontade, que tem a ver com acreditar, com crer, se movimentar, se tornar sujeito da minha história. Porque, ao mesmo tempo, sem fé, ou seja, sem acreditar em quem? Sem acreditar em Deus. Ou mesmo que eu acredite em Deus, mas sem acreditar que vai dar certo. Se eu já começar a colocar empecilhos, trazer dificuldades, fazer corpo mole, todas estas coisas, pensamentos negativos, pensamentos de desarmonia, de discórdia, começar a falar não só para si, já a minha voz interior já está expressando isso, mas começar a expressar, a verbalizar que aquilo não vai realmente dar certo, que aquilo não presta, que aquilo não vale a pena, não tenha sombra de dúvidas que essas energias que estão sendo emanadas, frutos de uma criação mental, frutos das atitudes ou da falta de atitude, fruto das palavras negativas, eu tenho a plena convicção de que não dará certo aquela investidura. Apesar da espiritualidade querer ajudar, eu crio um anteparo, um escudo que impede que as coisas, que a espiritualidade possa agir, que os outros queiram ajudar. Porque é como se fosse uma ducha de água fria que eu jogo naquele projeto, naquele trabalho. E aí, de que adianta? Eu posso até iniciar com boa vontade, com caridade, mas sem a fé, ele não logrará êxito. Ele não irá para frente. Eu não obterei o resultado. E aí, mais do que nunca, se confirmarão as minhas palavras, os meus pensamentos. E eu chegarei à seguinte conclusão: viu que não ia dar certo? Claro! Eu não fiz por onde, eu não movimentei, eu não procurei, eu não busquei, eu não bati a porta. Eu não me ajudei para que o céu pudesse me ajudar. Então é disso que este evangelho de hoje nos fala, que é muito útil para o nosso dia a dia, para nossas vidas, para os nossos projetos pessoais, para os nossos projetos profissionais, para os nossos projetos familiares, para os nossos projetos espirituais. Fé e caridade. Permitam-me contar uma segunda história, que eu falei que eu ia contar duas. Essa segunda história se deu com Bezerra de Menezes. À época, morando no Rio de Janeiro, isso é narrado em sua biografia, como presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra, conhecido como médico dos pobres, era uma pessoa muito generosa e bondosa. Inclusive, tinha contas nas farmácias onde ele receitava para aquelas pessoas que não tinham dinheiro e lá iam buscar.
ficava com conta pendurada e o tempo foi passando e Bezerra passou a ter dificuldades financeiras. Sim, sim. Né? Ele recebeu ajuda, mas não recebeu demais. Mas a história que eu quero contar, onde eu quero chegar, foi uma história que eu achei muito interessante. É narrado que numa sexta-feira à noite, após a sessão pública, a palestra pública da Federação Espírita Brasileira, estava... Gilvana fala assim, incrível, eu acabei de abrir o Evangelho e estava falando exatamente sobre fé. Que legal, muito bom. Então Bezerra estava se dirigindo para a sua residência, né? Ia pegar o bonde, estava descendo as escadarias quando foi abordado por uma pessoa. Um senhor o abordou e pediu uma ajuda, disse Bezerra. Né? Porque Bezerra era conhecido na sociedade, médico, uma pessoa muito caridosa, então ele era muito querida. E aí esse senhor disse assim, Bezerra, eu preciso da sua ajuda. Eu venho aqui, peço desculpa por lhe abordar, mas eu venho aqui porque eu estou desesperado. Estou sem emprego já há alguns meses, não consigo nada. Diariamente eu saio de casa em busca de trabalho e não consigo. Volto para casa de mãos abanando. Em minha residência está faltando comida. Minha mulher e meus filhos estão com fome. Ele também estava, mas não confessou, porque ele estava preocupado com sua esposa e filhos. Eles estão adoentados pela fraqueza e eu também. Só pode até pegar em minha testa e verá que eu estou febril. Eu preciso de sua ajuda. Bezerra, já com lágrimas nos olhos marejados, põe a mão no bolso e verifica que o único dinheiro que ele tem naquele momento é o dinheiro da passagem do bonde. Bezerra lhe dá um abraço e pergunta a ele, você acredita em Maria? Você tem fé? E esse irmão diz, sim, eu tenho fé e acredito em Maria. Eu peço a você, meu irmão, que ao chegar em casa, abrace sua mulher e seus filhos, faça uma prece e durma. E eu te abençoo e espero que tudo dê certo em sua vida. E assim se despediram. Bezerra saiu triste por não ter podido fazer mais do que o que fez, porque não tinha naquele momento um dinheiro, um tostão. E feito isso, vai para casa. E para sua surpresa, na próxima sexta-feira, quando novamente ele vem descendo as escadarias da FEB, aquele homem o aborda, já diferente, e já com um olhar brilhante e feliz, lhe agradece. Sim, lhe agradece. E diz, Bezerra, eu vim aqui para lhe agradecer. Eu não sei o que é que houve, mas naquele dia, quando eu cheguei em casa, cansado, fui a pé porque não tinha dinheiro. Eu abracei minha esposa e meus filhos e rezamos para Maria. Bebemos água e fomos dormir. Naquela noite tivemos a melhor noite de sono, ninguém teve fome, acordamos sem fome. De manhã saí para procurar emprego como fazia diariamente já há vários meses. E no primeiro lugar que eu procurei emprego, uma padaria, fui aceito. O proprietário, vendo que eu estava com fome, me ofereceu comida e me deu comida para eu levar para minha família e disse que eu começava no dia seguinte. E aqui estou agora, empregado. Meus filhos agora e minha esposa e eu estamos alimentados. E eu vim lhe retribuir e lhe agradecer pelo que o Senhor fez por mim. Eles não fui eu, foi Maria. Mas olha que interessante essa história. Porque Bezerra acreditou. Aquele homem também acreditou. Não saiu com raiva de Bezerra, praguejando por não ter lhe dado auxílio. E o que Bezerra lhe pediu foi algo, vamos dizer assim, imaterial. Algo não tangível. Orasse. Abraçasse sua esposa, seus filhos e orasse. E assim fez. Ele acreditou. Me lembro também, com essa história, me remete
àquela mulher hemorrágica na época de Jesus. Que quando Jesus vem passando, apertado pela multidão, ela que já há vários anos tinha uma hemorragia, sangrava, e nenhum médico tinha encontrado solução, ela simplesmente, pela fé que ela tinha, ela tocou nas roupas de Jesus e imediatamente parou o sangramento. E Jesus percebeu o toque, porque percebeu que algo de bom saiu dele. E questionando aos seus apóstolos, indagando quem o tocara, eles ficam estupefados, ficam admirados, ficam espantados, ou num bom cearês de olhos arregalados, esbugalhados, porque eles até dizem, mas mestre, aqui estamos no meio da multidão, no aperto, onde todos nós estamos se tocando, se apertando, e o senhor pergunta quem lhe tocou quando o senhor está sendo tocado por tantas pessoas? Sim, eu pergunto, porque alguém me tocou diferente. E aquela mulher envergonhada se apresenta, tímida. E ele diz, a tua fé te curou. Então, meus irmãos, que nós possamos levar esse evangelho de hoje para tudo, para todas as dimensões, todos os espaços de nossa vida, para que façamos as coisas com boa vontade, para que nos empenhemos, para que possamos dar o melhor de si para o outro, para si, para que possamos fazer a caridade material e moral unicamente, exclusivamente preocupados com a melhora do outro, preocupados em dar o melhor de si, preocupados em estar em sintonia com a espiritualidade amiga. Sim, sintonizados com eles, porque nós somos instrumentos, são eles que fazem, mas precisamos sermos instrumentos. Precisamos querer fazer. Precisamos acreditar na capacidade divina que cada um de nós tem dentro de si. Nesse potencial ilimitado que somos por meio da vontade e do pensamento. O próprio André Luiz, em suas obras, afirma que o pensamento cria. Por isso somos co-criadores. Com os nossos pensamentos estamos todo o tempo criando a nossa história, interagindo com as histórias dos outros, construindo. Sim, coisas maravilhosas. Também coisas não tão boas. Com pensamentos doentios, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Como temos que cuidar do que pensamos? Então, com os nossos pensamentos, criamos, sim, a nossa realidade. E com a vontade, diz André Luiz, damos-lhes intensidade e direção. Intensidade por quê? Ou para quê? Para que essas ideias, pensamentos, essas formas, pensamentos, essa ideoplastia, nomenclatura trazida por André Luiz, possa ter sustentabilidade, possa se manter viva e ativa. E com isso, com essa vontade criativa, possamos dirigir, direcionar para o que buscamos, para o que pretendemos. E quiçá, Deus queira, para fazer o bem, para praticar coisas boas em prol da humanidade. Então este evangelho de hoje, como eu já disse, que no começo para mim foi um pouco árido, depois recebi tanta inspiração, me ajudou tanto, me esclareceu tanto quando eu comecei a juntar pontos, não só deste evangelho, mas pontos contidos no Livro dos Espíritos,
no Evangelho segundo o Espiritismo, em outras obras de André Luiz, nessa história narrada pelo querido Monteiro, vivenciado pelo irmão Bem-vindo, nessa história de Bezerra de Menezes, na passagem da mulher hemorrágica de Jesus, tudo isso vai nos mostrando e construindo a importância da fé e da caridade, da fé raciocinada, da fé em Deus, da fé na espiritualidade e da fé em si, da nossa capacidade e do auxílio dos outros. Eu me lembro muito bem, quem fala muito isso é o Jaime, né, o nosso querido Jaime Lessa, nosso vice-presidente da Ação Social do GEP, no projeto Mãos à Obra. Nós temos como um hábito, como uma prática de fazer o bem, mas principalmente de fazer com que aqueles que estão sendo beneficiados, como as casas espíritas de Jaguaretama, aprendam a fazer e não que fiquem dependentes de nós. Porque no dia a dia são eles que estão lá. Muitas vezes nós vamos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. No período da pandemia nem íamos, tínhamos que conversar. E lá foi implantado o ESD, implantado o ATE, fazendo palestras públicas com palestrantes de lá mesmo. Antigamente, quando a gente viajava, é que algum de nós faziam palestras. Então, se buscou instrumentalizar, se buscou capacitar, torná-los independentes, autônomos, sujeitos. E com isso, com essas práticas, com essas ações, que eles pudessem também adotar essas práticas, as pessoas que são auxiliadas, que buscam a casa espírita para aprender, para se tratar em busca de auxílio. E isso é tão verdade que já várias pessoas que adentraram pela porta do ATE, que adentraram como crianças, que depois passaram a ser jovens na infância, na juventude, se tornaram trabalhadores. Pessoas que foram assistidas no ATE se tornaram trabalhadores. Pessoas que começaram a estudar o ESE se tornaram trabalhadoras, hoje inclusive presidentes de casa. Presidente do Movimento Espírita de Jaguaretama, que no início era uma pessoa que chegou tímida, incipiente, acabrunhada, mas que foi tomando corpo, foi se tornando sujeito de sua história, foi se movimentando dentro, se engajando no trabalho espírita. E com isso, gente, com fé e com caridade, se vai longe. Então, meus amados irmãos, ele fala o seguinte ainda, né? A felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo. Ou seja, olha que coisa boa, nós temos felicidade neste mundo, mas desde que, qual é a condição que ele mostra? Desde que ele a procure. Então eu tenho que procurar a felicidade. Se eu estou triste, não adianta eu ficar preso, amargurado, trancafiado nessa tristeza. Eu tenho que procurar a felicidade, eu tenho que me movimentar. E aí ele diz, eu tenho que procurar a felicidade não nos gozos materiais, mas procurar a felicidade fazendo o bem, fazendo caridade, que é o amor em movimento, é o amor em ação. Por isso, fora da caridade não há salvação. Olha que interessante esses dois últimos trechos que eu vou trazer desse espírito protetor. Nesse primeiro trecho, no último parágrafo, é a penúltima frase. Ele fala assim, a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serem cristãos, não se faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente. Então, o que é que eu preciso fazer para me tornar cristão? Não preciso mais morrer por uma causa, não preciso mais me tornar um mártir, mas sim, exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, o sacrifício do vosso orgulho e o sacrifício da vossa vaidade. Então, se nós nos sacrificarmos no egoísmo, no orgulho e na vaidade,
eu me torno um cristão. E aí ele termina nos levantando o astral, falando assim: você triunfará se a caridade lhe inspirar e lhe sustentar a fé. Então a fé sustentando, né? Sustentando e inspirando a caridade, nós vamos triunfar. E agora eu vou ler novamente a mensagem de André Luiz, do livro Agenda Cristã, que aborda também essa temática. Espero que tenha sido útil, tenha sido proveitoso, não só no movimento espírita, não só no trabalho social, no trabalho voluntário, mas em várias dimensões de nossas vidas. Nos fala André Luiz na mensagem 43, cujo título é Problemas Pessoais, do livro Agenda Cristã. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Olha aí, é vontade. Aquela mulher hemorrágica que se curou porque ela teve fé. E ela não poderia transferir aquela fé para outra pessoa. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. E aí aquele espírito protetor falou que eu não vou encontrar felicidade nos bens materiais, mas sim no bem, na prática do bem. A graça do céu não desce a esmo, ela tem que ser merecida. Né? Tem que ser merecida. Deus ajuda aquele que faz a sua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. A melhor caridade não é a que se faz por substituto, terceirizando, não é. Cabe-nos executá-las por nós mesmos, porque só assim melhoraremos moralmente. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Não adianta os outros estarem impedindo que o ânimo melhore, que ele se torne uma pessoa melhor, que ele faça parte dele. Não, que é que nos fala André Luiz. A fortaleza moral provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de um simples contágio. Ou seja, não é porque o outro tem esperança que ele vai me contagiar. Não, ele é fruto de compreensão mais alta. Acreditar em Deus, acreditar que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo. Mas para que tudo dê certo, eu faço a minha parte. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. O verdadeiro amor é fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias. Não é da noite para o dia que a gente conquista as coisas, não. Mas sim obra do tempo. Por isso reencarnamos, meus irmãos, para melhorar a cada reencarnação. O paraíso, olha que bonito. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. No passado já se comprou lugar no céu. Né? Tinha até um loteamento. O paraíso é atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. Olha que interessante. O paraíso é atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. E por último, a proteção da esfera superior é inegável. Acredite, tenhamos fé. Para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra, porque somos imperfeitos. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, apesar de ainda estarmos nos movimentando nas sombras, nós temos que pedir as bênçãos das luzes. Nós temos que pedir o amparo espiritual. Eu tenho que pedir para obter. Eu tenho que bater a porta para que essa porta se abra, para que facilite. Claro, para coisas boas. Então, nessa mensagem de André Luiz, ela complementa, né, contribui para o entendimento melhor dessa mensagem, desse espírito protetor. Assim, meus irmãos, face o horário em que nos encontramos, desejamos encarecidamente que o Evangelho comentado desta noite possa nos ser útil, possa ser aplicável em nosso dia a dia. Que possamos nos lembrar que fé é acreditar no Pai,
é acreditar na espiritualidade que contribui, como diz André Luiz também, e acima de tudo também acreditar em si. Grande Fábio, olha aí, Fábio Fazolo, tudo bem, meu amigo? Um grande abraço, meu amigo, para você também, Jaqueline, Débora, coisa boa. Um abraço na Gisele, viu? Saudade de vocês aí pelo Mato Grosso. Muito bom, muito bom. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir à espiritualidade amiga que aplique o passe e também fluidifique a água para aqueles que colocaram o seu copo, a sua garrafa, próximos aí, dirigindo esse pensamento. Possamos agradecer a espiritualidade amiga, porque as palavras buscam nos ajudar, buscam nos esclarecer, buscam nos fortalecer e nos deixar mais felizes, buscam nos libertar de nossas imperfeições, de nossas limitações e de nossas crenças que muitas vezes nos levam para baixo. Agradecemos a Ti, Espírito protetor, agradecemos a André Luiz, agradecemos a pleiade de espíritos que me ajudou na preparação desse material, também as palavras do Rogério, a quem eu tive a oportunidade de assistir, falando desse tema, e outros expositores, a inspiração divina que nos alcançou para que pudéssemos falar algo que não estava previsto e nem programado, vindo de forma espontânea e natural, conforme a necessidade divina. Nesse momento, rogamos ao alto para que derrame sobre cada um de nós, aplicando este passe, os bálsamos divinos, conforme a necessidade de cada um, conforme o que cada um está passando e está sentindo, possam este passe auxiliar, ajudar e a tratar. Silencio-me por alguns segundos, permitindo assim uma conexão mais íntima e mais próxima entre a espiritualidade amiga que aplica o passe e aquele que recebe. Gratidão a esses amigos e irmãos que aplicaram o passe e convido-os para fluidificarem a água daqueles que desejam. Assim, meus irmãos, nos despedimos de mais uma quinta-feira, desta live do Evangelho comentada da casa de Paulo e Estevão, e rogo que possamos nos encontrar na próxima quinta-feira. Um resto de semana abençoado, muita paz e muita luz. Que assim seja.